Oi gente, tudo bem? Eu sou a Ana Lu e eu li A Insustentável Leveza do Ser, do Milan Kundera. Esse é um livro que eu tinha muita curiosidade, já tinha até bastante tempo, eu acho o título dele muito bom, mas eu morria de medo de ler. Na verdade, eu acho que eu tenho baixa autoestima intelectual, eu fico com medo de ler, achar difícil, me sentir burra, é complicado. Mas enfim, eu já ouvi gente chamando esse livro aqui de A Insuportável Leveza do Ser, então vocês imaginem. Minha vontade de ler ficava aí meio apagada, no meio do medo de ser chato e do medo de achar difícil, enfim, eu fui adiando. Mas aí as coisas, elas impreterivelmente acontecem e acabou que a Companhia das Letras resolveu relançar o livro nessa edição, que, vamos combinar, é maravilhosa, gente. Eu fiquei babando nesse livro enquanto eu li, ele é muito bonitinho. E, enfim, eu escrevo para a revista Pollen, que vocês já devem conhecer, mas vou colocar o link aqui embaixo na descrição. E eu recebi o livro pela revista Pollen para poder resenhar lá pro site, então eu falei, vai ser agora, eu vou ler. Então, vocês perceberam que agora a situação era assim, né? Ou vai ou racha, porque não só eu tinha que ler, como eu tinha que ler e resenhar aqui pro canal e pra revista Pollen, ou seja, eu precisava ler e entender muito bem esse livro. Eu não tinha chance de ficar flutuando na leitura, né? Vendo passarinho e me distraindo enquanto eu lia. O que foi que aconteceu? Sem mais delongas, gente, eu vou dizer logo, eu amei o livro. Se eu entendi tudo ao pé da letra, assim, eu não sei. Mas que eu amei, entendi o que eu tinha que entender e achei um livro maravilhoso. Bom, e o que a gente pode falar sobre o livro? Bem, acho que primeiramente, assim como o próprio título já sugere, o livro é, sim, bastante filosófico. Logo, sei lá, na segunda linha do texto, a gente já dá de cara com o nome de Nietzsche, já leva aquele susto, tipo, meu Deus, o que vem pela frente? E ele vai já propor a discussão central do livro, que é discutir realmente o que é mais importante, ou, enfim, o que é melhor, o peso ou a leveza. Ele coloca a discussão da seguinte maneira, apresentando dicotomias que, enfim, a gente carrega na vida. Por exemplo, né, distinguir entre o bem e o mal, distinguir entre a escuridão e a luminosidade, e aí ele sempre coloca que um é claramente o lado ruim e outro é claramente o lado bom. Só que entre o peso e a leveza não se chega a nenhuma conclusão até agora, e é essa discussão que ele vai propor, porque ao mesmo tempo que, a princípio, né, o peso pode parecer ruim e a leveza uma coisa boa, ele coloca que a leveza pode te afastar muito da vida terrena, porque vai ser insuportável essa leveza do ser, porque você vai ficar flutuando. Ele diz que o peso é necessário para te manter no chão, e que então não dá pra concluir qual que é o lado ruim, qual que é o lado bom, e é isso que ele vai tentar, né, ensaiar ao longo do livro. Depois que ele propõe, então, essa discussão, que vai ser o tema central do livro, ele vai começar a apresentar os personagens, que, pra ser sincero, eu não tenho coragem de chamar de protagonistas. Eu acho que eu considero os personagens mais como pilares da história, ou até, por assim dizer, objetos que vão fazer com que a gente acompanhe a discussão em torno deles, porque, pra mim, o verdadeiro protagonista da história é o narrador, no caso, o próprio escritor, porque ele tá o tempo todo interferindo na história, deixando claro o ponto de vista dele e, inclusive, falando que os personagens são realmente apenas personagens fictícios que ele criou para tentar construir a discussão que ele apresenta. Eu achei essa abordagem muito genial. Ele não tenta em nenhum momento quebrar a barreira da ficção. Você tá ali entretido com a história e de repente ele vem e bum, e fala, mas esse personagem que eu criei quer dizer isso ou isso, e personagens não são pessoas porque eles são criados e pessoas se desenvolvem de uma maneira, personagens de outra. Então, nessa tentativa dele de quebrar o nosso envolvimento com a história fictícia, ele coloca a gente ainda mais dentro de toda a narrativa que ele propunha e da discussão, enfim. Gente, esse livro é muito genial. Quero ler mais coisas do Milan Kundera, porque ele é um gênio. Eu achei que ele é um gênio. Bom, então vamos falar um pouco sobre esses 4 personagens que seriam, né, os pilares da narrativa. São eles o Thomas, a Teresa, a Sabina e o Franz. O Thomas é o primeiro personagem a ser apresentado e ele é, basicamente, um homem que não quer se comprometer. Sabe que eu acho que ele podia muito bem ser um personagem do Murakami? Mas que acaba se apaixonando pela Teresa, que quer se comprometer, e aí ele não vai saber lidar com isso. Ele não consegue ficar sem ela, mas quando ele tá com ela, ele não quer e não consegue ser monogâmico, e ela quer um relacionamento completamente monogâmico, ela morre de ciúme dele, e também não é como se ele não desse motivo. Enfim, então já dá pra perceber que a relação deles é bastante confusa, bastante conturbada, e é dentro de relações conturbadas que o Milan vai tirando suas
proposições sobre o que ele quer dizer com a história. A Sabina entra nesse envolvimento todo sendo a amante oficial do Thomas, então por mais que ele tenha várias e durma com várias mulheres, a Sabina é pra quem ele sempre volta, assim, seria a amante com quem ele desabafa, com quem ele vive, né, uma história. É engraçado porque ele não quer se comprometer, mas ele se compromete com a Teresa e de uma forma ou de outra ele se compromete com a Sabina também. As pessoas são realmente complexas. Bem, e o Franz, ele vai entrar na história sendo o novo amante da Sabina quando ela e o Thomas estão separados. Bem, então é a partir desses 4 personagens principais e dos relacionamentos entre eles que o autor vai propondo suas reflexões sobre o peso, a leveza e muitas outras questões da sociedade e até questões existenciais. E assim, o meu livro tá cheio de flags, porque cada hora o autor sai com uma melhor que a outra, daquelas que faz a gente perder o rumo de casa e enfim ficar sem fôlego, sabe? Tem uma parte em especial do livro que eu amei, que tem o título de As Palavras Incompreendidas ou algo do tipo, onde ele vai dando significados e explicações para algumas palavras. E, sério, gente, é muito genial. Eu tive realmente que me conter para não sair colocando flag em tudo. Tem uma hora, por exemplo, que ele resolve explicar a pátria de Sabina pela visão do Franz. E enquanto ela minimiza a sua própria pátria, que no caso é a antiga Tchecoslováquia, porque enfim, tem muita censura, muita coisa é proibida e tal, ele vai pegar e vai falar que um só livro proibido pelo seu país de origem vale mais do que infinitas palavras cuspidas pelas universidades dos países onde tudo é liberado. Porque, claro, é muito mais difícil e exige um ato enorme de coragem você falar coisas que são proibidas, né? Você tentar revolucionar isso aí, passar por cima, e que, portanto, tem muito mais valor. Inclusive, já que eu toquei no assunto de pátria, censura, revolução, anyway, é muito importante falar um pouco sobre o contexto político em que essa história vai se passar, porque esse contexto é quase que um personagem também no meio ali de todos os outros. A história vai retratar o final da década de 60, quando os russos estavam invadindo a então Tchecoslováquia. A trama se passa sobretudo em Praga, que é a capital da Tchecoslováquia, e em Zurique, para onde alguns personagens eventualmente vão se mudar. Então, durante a narrativa, é claro que os personagens vão ter diferentes relações e envolvimentos com esses conflitos que estão acontecendo, e é claro que isso vai render bastante filosofia. Para finalizar a conversa, eu vou jogar um drop aí de curiosidade. É desse livro aqui que saiu o célebre ensinamento: tome cuidado com as metáforas, elas são perigosas, o amor pode nascer de uma delas. Então é isso, pessoal, espero que tenham gostado do vídeo. Leiam esse livro porque ele é realmente maravilhoso. Um grande beijo e até a próxima. Tchau! Se o maior perigo das metáforas for o nascimento de um amor, eu acho que a gente tem mais a que brincar com elas mesmo. Eu acho. Será que eu sou romântica demais?